Bom, eu vou trazer um outro ponto para a nossa conversa contigo, Guta, e também com o Marcelo Suano, porque recentemente o Lula esteve no programa Sem Censura da TV Brasil, né, da EBC, da estatal, e agora quem esteve por lá também para uma entrevista no programa da Cissa Guimarães foi a atriz e ex-apresentadora do Esquenta, que é justamente da TV Globo, a Regina Casé. Lá, Guta e Marcelo Suano, e você que nos acompanha, ela reclamou das críticas que ela recebeu no período em que ela esteve à frente do programa. Ela, que é uma defensora ferrenha de Luiz Inácio Lula da Silva, atribuiu à direita e ao conservadorismo o fracasso de audiência do Dominical. A declaração ocorreu durante essa entrevista no programa Sem Censura da TV Brasil, que é apresentado pela ex-colega dela da Globo, a Cissa Guimarães. Vamos ouvir. E o Esquenta, embora tenha sido um grande sucesso, ele sofreu uma rejeição por uma parte do público também. Como é que você conseguiu lidar com essa implicânciazinha que uma parte do Brasil teve para esse projeto que era tão inovador? Eu não acho que foi uma implicânciazinha, não. Foi a latência de uma onda, de um tsunami conservador que veio e que se manifestou claramente logo em seguida. Sim. Mas ali ele estava ali, e como ele ainda não era expresso claramente, todo mundo não via, dava até a impressão que era só comigo. Sim. Pô, porque é o seguinte, se você leva assim um casal gay muito bonitinho, lourinho, num programa de noite, com a mãe, todo mundo chora, é mais palatável. Se eu levo, como eu levei, por exemplo, um casal de cortadoras de cana do sertão, que eram casadas, duas mulheres que lutavam muito pela vida do outro jeito, o aspecto delas, tudo aquilo causava muita rejeição. Então, como ninguém sabe o nome delas, ouvir aquele tanto de preto no programa, né? Sim. Ouvir tanto de pessoas diferentes em todos os sentidos. Que é a cara do Brasil, né? Exatamente. Mas ninguém sabe o nome daquelas pessoas. E todo preconceito, todo ódio, você tem que botar numa direção. Então eu virei um ralo para isso. Foi muito duro um período, eu posso admito. imaginar, E a Benedita sentiu muito, até o Rock Pequeno sentiu, o Estevão. Era muito violento o que a gente chama hoje de hater e que entende assim. Naquela época ainda era meio assim, mas por que, entendeu? E eu ainda tenho uma herança disso, porque é uma loucura. Barbaridades e mentiras muito graves na internet. Tanta gente querendo que volte ao mesmo tempo, né? Não, a grande maioria. A grande maioria, mas exatamente. É que quase ninguém entra na internet para falar bem, né? Pois é, eu quero ouvir primeiro o Marcelo Suano, porque, se eu entendi bem, ela está colocando na conta de um suposto preconceito, esse fracasso, o que ela chamou nem de implicaçãozinha, mas em tese ela está, ao fim e ao cabo, falando ali de preconceito. Mas eu quero só lembrar a você que nos acompanha também que em 2022, essa mesma artista, Regina Casé, estava no ar numa novela na TV Globo, em que pela primeira vez na carreira dela ela fez uma personagem milionária. Por exemplo, a gente sabe que ela tem uma coleção de personagens bastante humildes, é ampla. Já foi babá, já foi diarista, já foi arrumadeira. Aí, o detalhe, essa milionária era uma mulher má, era uma vilã. E aí, naquela época, veja só, ela fez uma associação muito direta entre ser rico, ser mau e ser apoiador de Jair Messias Bolsonaro. Numa entrevista à Veja, perguntada se essa vilã da novela chamada Todas as Flores votaria em Bolsonaro, ela teria uma compatibilidade com o perfil de bolsonaristas, né, de apoiadores de Jair Bolsonaro. Ela foi enfática, ela falou que sim, com certeza, se é vilã, vota no Bolsonaro. Eu concordo numa coisa só que ela falou. Ela disse assim, o fracasso do nosso programa decorreu da direita. É porque a direita pensa, ela raciocina, ela busca a verdade, ela quer entender a realidade na qual ela está inserida. Por isso, ela é menos predisposta a receber imposições, a receber manipulações, a receber mentiras como se fosse a realidade. Porque mentira é algo que se aplica ao que se fala e não a coisa em si. Ou seja, a essas mentiras que vocês apresentam. Dentre elas, uma manipulação ideológica como essa, uma personagem que é uma personagem rica, má, poderosa e de direita. Porque não pode ser de esquerda? Então eu quero que a senhora explique essa quantidade de indivíduos corruptos à esquerda que estão enriquecendo, roubando o dinheiro do povo e não tem nenhuma empatia com aqueles que são os seus funcionários ou seus empregados, vamos colocar de uma forma direta. Porque tem um comportamento que não é um comportamento de direita, é um comportamento de esquerda, inclusive tentando pegar o que é dos outros.
Essa é a razão pela qual houve o fracasso. Além do que, a sociedade ela já cansou de uma manipulação em que tenta apenas apresentar como uma reivindicação de uma dívida histórica a segregação atual que se faz a todos aqueles que pensam diferentes ou que são diferentes daquilo que vocês querem dizer que é o padrão da sociedade brasileira. Por incrível que pareça, a sociedade brasileira é muito mais miscigenada e muito mais plural do que aquilo que vocês apresentam, porque vocês defendem, reivindicam a pluralidade, reduzindo essa pluralidade a apenas um único grupo ideológico, político ou, às vezes, até mesmo racial. Nós somos plurais, ao contrário do que vocês apresentam. E aí, a pergunta que eu faria para ela seria muito simples. Será se o fracasso não se deu porque o programa era ruim? Ninguém queria assistir. Era um programa de baixo nível, um programa que não trazia nada. Essa é a pergunta que a senhora tem que responder. E não está colocando a culpa nos outros mesmo, porque que eu saiba, a senhora tem todos os dedos da mão. A senhora não quer ser presidente da República, a senhora não quer viver colocando a culpa no passado ou a culpa no outro. Assuma a culpa, o programa era ruim, ponto final. Por isso que ninguém queria assistir. Eu já vou ouvir aqui a Guta Piña, que vai chegar no telão com a gente agora mais uma vez para analisar essa pauta, mas eu vou acrescentar aqui um trecho, Guta, dessa entrevista que foi concedida 2 dias antes, aliás, do segundo turno pela Regina Casé, lá em 2022, eu me refiro a essa entrevista para a revista Veja. Diz a reportagem: você tem uma série de personagens humildes e agora uma milionária. Aí ela responde: sim, verdade, eu fiquei pensando em quem a Dona Lourdes, que é a personagem em Amor de Mãe, votaria e em quem que a Val, que é essa personagem de Que Horas Ela Volta, que é um filme, né, voltaria, em quem todas essas personagens, uma pernambucana, outra baiana, e eu achei interessante que a vida tenha me colocado nesse caminho e agradeci. Aí ela foi perguntada: tá ansiosa para domingo, falando do dia da eleição do segundo turno, né? Ela falou: tô animada, tô apavorada, tô nervosa, tô ansiosa, tô acordando de noite, mas como todos os brasileiros, eu acho. É uma decisão importante, a gente tem que manter a democracia, como se não houvesse democracia naquele período, na análise dela. Antes de tudo, não estão em jogo candidatos, está em jogo a democracia, Guta. Tá em jogo o financiamento, a Lei Rouanet, os cabides de emprego, é tudo isso que está em jogo quando, de alguma forma, eles sentem que a esquerda está ali podendo ser escanteada. É disso que se trata. É um pessoal que eles têm uma arrogância, né? Um autoritarismo. Veja, eles não têm a capacidade de fazer uma autocrítica. Se o programa ele não está tendo a audiência esperada, é culpa de alguém, não é culpa minha. Então, se as pessoas estão agora adotando, estou percebendo que elas estão adotando um discurso divergente do meu, que diverge do meu, está quebrando aquela hegemonia, tem algum culpado. É alguém. Então, está se aproximando um fascismo, o nazismo, a democracia será enfraquecida, e não eles que não fizeram o trabalho correto, não entregaram para a população aquilo que prometeram, a educação que está em níveis sempre baixos no Brasil, sempre os piores lugares, piores colocações no ranking do PISA, a questão da prosperidade no país, o nosso crescimento econômico que é pífio, é ridículo para o tamanho desse país, para o potencial desse país. Não, a culpa é de alguém, não é deles. Então, essa conversa não pode continuar. Vamos, então, calar as redes sociais, vamos censurar, em especial em ano eleitoral, vamos cuidar disso aqui para que a democracia seja preservada. É sempre a mesma historinha. No fim das contas, eles estão com receio de perder o acesso aos fundos, aos financiamentos. É sempre isso. A preocupação é com o bolso, se eles vão continuar conseguindo acessar o nosso bolso, porque é o pagador de impostos que paga essa conta.